Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Renovai, Senhor, os nossos corações com a palavra de Jesus. Fazei que, meditando sobre as tentações que Jesus sofre no início do seu ministério e que vão se prolongar ao longo de toda a sua vida, nós estejamos também atentos às nossas tentações, as tentações de rejeitar a palavra de Deus, de nos colocar no lugar dele, ao invés de caminharmos como servos atentos e obedientes à sua voz. Do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Neste primeiro domingo da Quaresma, a Igreja inicia o seu caminho quaresmal, que vai culminar com a celebração do mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus, na celebração da Páscoa, colocando-nos diante do episódio das tentações de Jesus. As tentações de Jesus revelam-nos o messianismo de Jesus. Que tipo de Messias é Jesus? É aquele que rejeita tomar o poder político. Logo após a multiplicação dos pães, as multidões querem proclamá-lo rei e Jesus foge, se afasta da multidão. O seu poder não é político. Jesus é o Messias que não quer realizar um sinal divino para obrigar as pessoas a crerem nele e nem mesmo quer seguir um caminho humano, satânico, que o levasse a evitar a cruz para obter o reino. Depois do batismo, que simboliza a passagem pelo Mar Vermelho, Jesus traça no deserto o caminho de Israel. Mas enquanto o povo cai na prova e se deixa vencer nas tentações, por isso morre,
Jesus a supera definitivamente e abre o caminho que vai conduzir à terra prometida, ao reino. As tentações, elas nos falam da escolha fundamental de Jesus. Jesus em tudo se faz solidário aos homens e obediente ao Pai. A tentação mais grave que Jesus sofre é a de receber todo o poder como um bem, pois o poder por si é contrário à solidariedade com os irmãos e à obediência ao Pai. Da leitura deste texto, nós nos damos conta de que existem duas maneiras de ser filho. Há uma maneira diabólica e há uma maneira divina. A maneira diabólica consiste em querer possuir a si, aos outros, a Deus, colocando as mãos na própria vida e, sobretudo, na vida dos outros. O segundo, a maneira divina de ser filho, é receber tudo como um dom de Deus, tudo como um dom do Pai, para ser repartido, para ser partilhado, para ser doado, como Ele fez. Colocou a sua vida nas mãos dos outros. A primeira maneira de ser filho gera violência e morte. A segunda maneira gera amor e vida. Nós podemos dizer que a raiz de toda a tentação consiste em deixar de ser agradecido. Portanto, é uma falta de gratidão. Se tudo é graça, se nós nos vemos envolvidos pela compaixão, pelo amor, pela beleza, por que não viver numa atitude de agradecimento? Age mal quem se apossa da graça, faz do dom uma propriedade própria, sem fazer referência ao doador. Quem só mostra interesse pelo dom e esquece da sua fonte. Estamos sempre prontos para receber e lerdos para dar. O maligno, esta presença misteriosa que nos seduz e nos perverte, quer nos desconectar do Criador. Convida-nos, como convidou Jesus, a transformar a pedra em pão para saciar a fome, ou seja, a usar da economia apenas em função dos próprios interesses, das próprias vantagens. Quer nos fazer adorar quem tem poder para que nós possamos nos tornar cada vez mais poderosos. É a tentação da política em função de si próprio, em função da sua própria promoção, da sua própria vantagem. A política que se alimenta da propina, sujeitar-se ao poder para se tornar cada vez mais poderoso. E a tentação também de realizar algo espetacular no campo religioso para provar se Deus é fiel à sua palavra. É a tentação religiosa, usar da fé em função própria, usar de prodígios para manipular Deus, para provar aos homens que Deus está ao seu serviço. Portanto, o maligno quer desligar Jesus, Filho de Deus, da sua aliança com o Pai.
Pede-lhe que Jesus entregue seus poderes e suas possibilidades, sem contar diretamente com o Criador, com o Pai. Não convida Jesus ao agradecimento, à gratidão, à acolhida humilde do dom, mas à revolta silenciosa. As tentações são como iscas. Tem como isca as três fontes fundamentais do homem, em relação a si, em relação às pessoas, em relação às coisas e a Deus. Apresentam-se como possibilidade de garantir a satisfação, seja mediante o possuir, o ter, as pessoas com poder e Deus com querer, em vez de dom. Todo o pecado repete aquele de Adão, apoderar-se do dom, esquecendo daquele que é a sua fonte, daquele que é o seu doador. Jesus sempre vê a realidade à luz da palavra de Deus. Sempre lhe vem à mente um texto adequado, que ele introduz com está escrito, foi dito. Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. O maligno que nos tenta tem justamente a pretensão de retirar de nós, de roubar de nós a palavra de Deus, de tal forma que não obedeçamos a Deus. É o que tenta fazer com Jesus. Mas se alguém lhe obedece, a palavra se enraiza em seu coração e produz frutos de salvação. Por isso o diabo tenta, para que mediante a tribulação desanime e caia na desconfiança. Se não consegue desencorajá-lo, procura um modo de sufocar a palavra de Deus, fomentando preocupações com riquezas e prazer, seus aliados na sedução do homem à desobediência. A nossa vida estará salva somente se estiver voltada para Jesus, para a sua justiça, para a sua graça, para a sua bondade que santifica. Embora eu não possa outra coisa senão justificar o pecado e condenar o pecador, Deus condena o pecado e justifica o pecador. Assim ele salva a sua bondade, a sua santidade. E é isso que nós pedimos cada vez que nós rezamos: seja feita a vossa vontade. Jesus nos ensina a acolher a palavra de Deus em nós como o melhor conselho para sermos agradecidos, como a voz interior que nos conduz pelo caminho do agradecimento. Quanto mais agradecidos, menos tentados seremos. A tentação tem medo da graça e do agradecimento. Quais são as razões que nos levam hoje a agradecer? Quais são as manifestações na nossa vida dos dons de Deus para conosco? Até que ponto nós somos capazes de ver a mão amorosa de Deus que conduz, ampara, sustenta a nossa vida? Como nós reagimos às tentações? Que lugar tem a palavra de Deus na nossa vida? Também nós podemos ver a vida com a luz da palavra de Deus. Será que o fazemos? Vencer a tentação é possível somente se nós nos apoiamos na palavra de Deus. E se nós temos um coração agradecido, capaz de reconhecer os dons de Deus em todas as coisas. E
e ver nos dons a ação do doador de todos os bens. Faze-nos, Senhor, sermos reconhecidos e agradecidos para com os vossos dons, que não nos deixemos vencer pela ingratidão, pela tentação do maligno que quer roubar de nós a palavra de Deus e de nos afastar do vosso amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.